Ele nos dá uma saciedade que dura pela vida eterna. Isso sim é uma glória eterna. E aí eu estava lembrando, né? Nós estamos no mundo, tantas coisas ainda nos atraem, mas ainda assim nós precisamos pedir: Senhor, dá-me de beber dessa água. Embora essa água seja uma água que não nos dará nunca mais sede, nós precisamos nos alimentar dessa água todos os dias. Porque uma vez que nós nos alimentamos uma única vez na nossa vida, vai chegar um momento que a gente já não vai lembrar mais dela, né? Mas nós precisamos beber dia após dia dessa água. O ponto 4 que Geraldo leu diz assim: quantas pessoas nas ruas sabem qual é o sentido da vida? A maioria está sedenta, tentando saciar-se com o que o mundo oferece. Muitas pessoas, né, estão lá agora comemorando o título. E aí, quando for amanhã, depois de amanhã, quando for no próximo ano que tiver Libertadores novamente, eles vão querer o título mais uma vez. E aí vai ter sempre um vazio que não é possível ser preenchido. Mas olha aqui, Jesus disse à mulher samaritana que quem bebesse da água do poço tornaria a ter sede, mas quem bebesse da água que ele dá, jamais teria sede. Essa água se tornaria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor Jesus, amém, que possamos lembrar todos os dias que nós estamos aqui para ajudar outras pessoas. As pessoas que ainda não veem sentido na vida, nós estamos aqui para dar sentido à vida delas. Senhor Jesus, amém. Para iniciar a mensagem, eu gostaria de ler o título com os irmãos. É um título bem breve, é a mensagem 28, e diz assim: Sara e Agar, duas alianças. Aqui nós conhecemos bastante os versículos que foram mencionados durante a semana, falando sobre Ismael, sobre Isaac. Senhor Jesus, mas uma coisa é certa, nós precisamos cada dia nos lembrar da promessa que Deus fez a Abraão. E essa promessa vazou de Abraão também para nós. Hoje nós somos abençoados porque Abraão, ele foi abençoado por Deus. Senhor Jesus, lá em Gênesis, capítulo 12, foi quando iniciou tudo. Gênesis 12, versículo 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em ti, né? Isso. E aqui foi que iniciou toda a bênção de Abraão. Aqui, Deus disse que daria para ele. Deus não disse em nenhum momento que ele precisaria se esforçar para fazer acontecer o que Deus estava dizendo para ele. Mas Deus disse que daria a ele. E aí, durante toda a semana, foi falando sobre a experiência de Sara e Agar. Lá no capítulo 13, ainda de Gênesis, versículo 16, ele diz assim: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Olha aí quão grande seria a descendência de Abraão, quão grande é na verdade, né? Até hoje a família dele se perdura. E aí aqui o irmão estava falando o seguinte na mensagem: essa descendência aqui, que ele fala do pó da terra, ele assimila a descendência de Ismael, né? Uma descendência terrena, que hoje nós não podemos contar. Eu acho que ninguém na terra consegue contar a quantidade de grãos do pó da terra que existe. Senhor Jesus, mas já no versículo 15, do capítulo 15 de Gênesis, diz assim: Senhor Jesus, não é 15, onde é que diz? Amém. Senhor Jesus, é aquele outro versículo que diz o seguinte, né? Ele pediu para Abraão olhar para as estrelas do céu. Ele diz assim: se você puder contar as estrelas do céu, aí é que você vai conseguir de fato contar a sua descendência, porque vai ser tão numerosa quanto ela. Já essa descendência das estrelas do céu é a descendência celestial, a descendência que veio a partir de Isaac. Senhor Jesus. E aí no capítulo 16, é que ele mostra como é que se deu essa descendência. Versículo 1 diz assim: ora, Sarai
mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Olha aí o que aconteceu. Logo quando Sarai, ela cedeu a sua serva para Abrão, logo quando Agar descobriu que estava grávida, começou a desprezar a esposa de Abraão, Sarai. E você já começa a observar daí que a confusão partiu desde o início. Quando Abraão tentou ajudar a Deus por meio da ajuda de Sara, a confusão começou a existir. No ponto 2 do sábado diz assim: Deus disse a Abraão que Ismael seria como um jumento selvagem. Ou seja, Abraão, com sua capacidade, gerou um problema para toda a sua descendência. Pela carne, geramos problemas para nós mesmos. Então Deus disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus é poderoso para operar milagres pela fé do homem. Quando nós tentamos ajudar Deus da nossa forma, do nosso jeito, como nós achamos que é melhor, sabe o que acontece? Nós geramos um problema na igreja. Isso é muito sério, porque a nossa capacidade, ela não gera nada para Deus. A nossa capacidade só gera confusão. Nós não podemos confiar na nossa própria carne. Lá em Filipenses, capítulo 3, Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 4, diz assim: olha aqui o que Paulo está dizendo, né? Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quem aqui se considera irrepreensível perante a lei? Eu acredito que nenhum de nós. E se Paulo, que se considerava irrepreensível perante a lei, ele dizia que não confiava na própria carne, quem somos nós para confiarmos? Olha o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Refúgio, né? Lixo, né? Então ele considerava toda a carga que ele tinha, tudo que ele conquistou na sua vida, como lixo. E hoje, na igreja, nós precisamos ter esse mesmo pensamento de Paulo. Na mensagem o irmão falou que os adolescentes têm essa diferença primordial entre os adultos, né? Os adolescentes, eles não se consideram muita coisa, né? Eles não se consideram inteligentes, capazes, eles não se consideram como pessoas capazes de receber o próprio Deus. E o irmão ainda fala assim: nós precisamos ser como os adolescentes que não consideram a sua carga. Por quê? Porque eles ainda não tiveram uma vida longa. Eles ainda não estão cheios de experiências e não consideram a experiência dele como que vai ajudar a Cristo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aí, qual foi o resultado de Abraão confiar na sua própria carne? Lá no capítulo 17 de Gênesis. Senhor Jesus. Aqui, ó, no versículo 1 do capítulo 17, diz assim: quando atingiu Abrão
à idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. Eu não li o versículo todo lá do capítulo 16, mas quando Ismael ele nasceu, Abraão ele tinha 86 anos de idade. E quando Deus ele apareceu novamente para Abraão, nessa lacuna de tempo, Abraão já tinha 99 anos de idade. Foram 13 anos que Abraão ele passou sem ter contato com Deus. Na Bíblia não tem mais nenhum versículo nesse intervalo que mostre Deus aparecendo ou falando com Abraão novamente. E tudo isso é consequência de confiar no próprio esforço. Quando ele confiou na carne, Deus ele infelizmente teve que se retirar e deixou Abraão fazer da forma dele. Mas no versículo 1 do capítulo 17, parte B, diz assim: disse-lhe o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Senhor Jesus, e aqui Deus ele apareceu para Abraão como El Shaddai, né? O Deus Todo-Poderoso. O que é que Deus ele queria dizer com isso? Abraão, eu não preciso que você faça por mim. Eu preciso que você ande na minha presença. Ele disse assim, anda na minha presença e ser perfeito. Se Abraão, desde o início, quando Deus disse que ele teria uma descendência, né, como as estrelas do céu, se Abraão ele tivesse confiado completamente e não tivesse dado ouvidos ao que Sarai ela falou, Abraão ele teria passado esses 13 anos e mais na presença de Deus. Mas infelizmente, quando confiamos na nossa própria carne, o Senhor ele se afasta de nós. Senhor Jesus. E aí no capítulo 17, versículo 16, diz assim, aqui já é quando está nascendo Isaque, certo? Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe disse, de fato, Sara tua mulher te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ela a minha aliança, com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo daqui a um ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. E aqui a descendência de Ismael, que foi a descendência que teve a ajuda de Sarai, né, a ajuda da carne, da sua própria capacidade. A própria Bíblia diz que eles não teriam paz, né, que todas as nações se voltariam contra ele. Olha aí a consequência de confiar na nossa própria capacidade. O ponto 1 da segunda diz assim, por causa da pressão para que viesse o descendente prometido por Deus, Sarai sugeriu que Abrão tivesse um filho com a serva Agar. Esse episódio revela o resultado de oferecer o que se tem segundo a capacidade natural. Agar era o máximo que Sarai podia oferecer de si mesma. Por isso, em Gênesis 16, não encontramos a intervenção nem a presença explícita de Deus. O ponto 2 continua. Abrão ofereceu igualmente aquilo que ainda possuía em sua força natural, o poder de procriação. Por essa razão, Deus permaneceu ausente 13 anos. A ausência de Deus representa a falta de acesso ao falar divino. No final diz assim, quando não vivemos segundo a palavra de Deus, nossos dias não são contados diante dele. E aí eu lembrei de uma mensagem
que o irmão, não lembro se foi seu irmão Pedro, eu não lembro qual foi a mensagem, que ele dizia o seguinte, né? Imagina só, uma pessoa que tem 10, 15, 20, 30 anos de vida da igreja, mas que em nenhum momento da vida da igreja conseguiu viver na presença de Deus. E aí chega perante o tribunal de Cristo, e aí Cristo vai e diz, eu não vos conheço, né? É muito pesado, mas essa é a realidade de qualquer que seja a pessoa que vive confiando na própria carne e não confia no que Deus ele nos diz. Mas graças ao Senhor, a partir do momento que Cristo veio até nós, tudo se tornou mais fácil. Hoje nós estamos vivendo no melhor período da igreja, o período da graça. Hoje nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono de Deus. Senhor Jesus, hoje nós podemos contatar a Deus e viver os dias na presença dEle. Aquela frase que Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, para a época era muito difícil de ser cumprida. Tanto que Abraão, naquele período, foi o único que conseguiu. Mas hoje, por meio de Cristo, que está dentro de nós, nós podemos todos os dias andar na presença de Deus. Senhor Jesus, o ponto 3 diz assim, sejamos aqueles que anseiam ouvir a palavra do Senhor. Fala assim, eu quero ouvir a palavra do Senhor. Amém. Senhor Jesus, olha aí o resultado. Ao ouvi-la, devemos fazê-la com diligência, crendo em seu falar e obedecendo-lhe. Quando adotamos essa postura, Deus se revela a nós como Todo-Poderoso. Quando nós começamos a ouvir a palavra, quando nós atentamos a essa palavra com diligência, Deus se revela a nós. Então, se Deus está se revelando ainda pouco a você, experimente andar na presença de Deus. Experimente ouvir com diligência o que Deus está nos falando. A partir disso, Deus aparecerá a nós. Senhor Jesus, olha aí, se revela a nós como Todo-Poderoso, aquele que pode realizar todas as coisas desde que andemos em sua presença. O ponto 4 prossegue. O próprio Senhor reconheceu Moisés como fiel em toda a sua casa. É isso que Ele espera de cada um de nós. Ele espera que sejamos fiéis. Né? A Bíblia fala lá na parábola dos 10 talentos, né? Que quando o Senhor ele se achegar a nós e Ele vê que nós multiplicamos os talentos, o que é que Ele diz? Entra no gozo do teu Senhor. Por quê? Porque durante o decorrer da nossa vida, nós conseguimos ser fiéis ao Senhor. Mas qual é a grande dificuldade de ser fiel ao Senhor? É a nossa própria capacidade. Às vezes nós nos sentimos capazes de cumprir o que Deus ele nos determinou. O irmão, durante toda a mensagem, ele foi falando o seguinte: a igreja ela se desvencilhou da lei e conseguiu seguir por um instante o que Deus ele estava falando para a igreja. Tem um versículo lá de Atos capítulo 2. Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículo 42. Senhor Jesus. Diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Esse temor aqui você pode usar como se fosse diligência da palavra. Eles ouviam a palavra e não entrava no ouvido e saía no outro. Esse ouvir com temor é porque eles ouviam diligentemente a palavra do Senhor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Não sei vocês, mas eu quando li esses versículos, eu lia muitas vezes porque os irmãos eles sugeriam e a gente passava o olho por cima desses versículos. Mas pare para imaginar como era agradável esse período da vida da igreja. Olha aí, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, tinham sinais, tinham milagres. A Bíblia fala que acrescentava dia a dia as pessoas.
Todo dia tinha convidado, todo dia as pessoas eles estavam juntos, tinham tudo em comum. É a vida da igreja ideal. Mas sabe o que foi que tirou esse período da vida da igreja ideal? Tentar seguir a lei. E aí quando as pessoas elas começaram a seguir a lei e novamente se prenderam às doutrinas, infelizmente a igreja ela ficou presa. O irmão Pedro ele deu um exemplo muito bom quanto a isso. Ele falou que quando a gente está preso à lei, é como um elefante. Ele deu um exemplo de um elefante no circo, né? Aquele elefante tem uma força descomunal, mas quando ele é filhote, ele ainda não é tão forte. E aí eles amarram aquele elefante com a corda, botam num tronco, e aquele elefante ele não sai porque ele não tem capacidade a princípio de sair daquela amarração. Mas aí ele vai crescendo, e aí eles tiram aquela corda, colocam uma corrente, mas ainda assim, aquela corrente não é o suficiente para prender aquele elefante. Mas por que ele não se solta? Porque a cultura dele, a vida toda dele, ele aprendeu que ele estava preso. Quando nós seguimos a lei, ao invés de seguir a Cristo, é isso que acontece com nossas vidas. Nós ficamos presos. E esses sinais, esses prodígios, esses milagres, esses convidados que estão para vir, não vêm porque ainda estamos presos. Mas nós precisamos nos desvencilhar. Ponto 1 da terça-feira diz assim: precisamos aprender a nos desvencilhar da grande influência que a árvore do conhecimento do bem e do mal exerce na humanidade. E aí ele falou que esse conhecimento, essa capacidade que nós achamos que temos, ela se torna agradável para nós por quê? Porque se torna um motivo de julgamento. Como? Nós muitas vezes olhamos as pessoas mundo afora e pensamos, não, mas eu estou na igreja, eu não faço isso, não faço aquilo, eu não bebo, eu não fumo, eu estou na reunião todos os dias. E aí a gente esquece que o objetivo principal não é estar aqui. O objetivo principal é cumprir a vontade de Deus. E seguir a lei se torna agradável porque a gente pensa que está no caminho certo em todos os momentos. A gente se sente superior. Tem uma parábola lá em Lucas, que também nós conhecemos, Lucas capítulo 18. Senhor Jesus, versículo 9, que diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Então, para quem é essa parábola? Para todos aqueles que confiam em si mesmos, ou seja, que confiam na sua própria capacidade, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. No versículo 14 ele diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E esse alerta é para nós. Não podemos confiar na nossa própria capacidade. Quando confiamos em nós, somos como Sarai. A gente dá aquele pontapé pensando que está ajudando a Deus, quando na verdade nós estamos atrapalhando. Tem um grito de guerra, né, que fala: quando a ele ajudamos, como é? Sua obra atrasamos. E é exatamente isso. Quando a gente pensa que está ajudando, a gente só atrasa o que Deus ele já tinha planejado. Senhor Jesus, aqui no ponto 2 da terça diz assim: o homem tornou-se escravo do pecado, não consegue fazer o bem que deseja, mas o mal que não quer, faz. Aparentemente se leva apenas ao lado do mal, mas também se aplica ao bem. Ou seja, quando você tenta fazer o bem, não necessariamente você está ajudando a Deus. Na grande maioria das vezes, você está mais atrapalhando do que ajudando. Mas o que nós precisamos fazer? Olha aqui o ponto 4. O Senhor procura pessoas como nossos adolescentes, simples, humildes, aflitos e abatidos de espírito. Eles não se veem como grandes ou importantes,
Os adultos muitas vezes se consideram autossuficientes, importantes ou grandes conhecedores da Bíblia, mas os adolescentes não pensam assim. Eles se aproximam de Deus com simplicidade e amam a palavra com sinceridade. É nesse tipo de coração que Deus deseja habitar. Essa é a casa que Deus quer para si. Nesse momento, queria pedir para os irmãos fazerem uma pequena oração, baixar suas cabeças e pedir para que o Senhor nos dê mais simplicidade para praticar tudo o que Ele tem nos feito e nos tem falado. Amém? Um minutinho. Amém. Senhor Jesus. E agora, passando para quarta-feira, né, a segunda e a terça foi mais falando sobre a lei, né, sobre a dificuldade de confiar na sua própria carne. Mas a quarta-feira, ela nos dá uma solução muito boa. Ponto 1 diz assim: o processo da salvação de Deus para nós é a nova aliança. Cristo morreu na cruz e fomos crucificados com Ele. Fala assim: eu fui crucificado com Ele. Amém? Com Ele morreu aquilo que nos escravizava, nosso velho homem. A cruz é uma libertação para nós. Não é algo feio ou triste, mas é a proclamação de nossa liberdade. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 6 diz assim: sabendo isto, que fui crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Olha aí, Deus ele nos libertou. A própria Bíblia fala que nós nem ao menos deveríamos existir se não fosse por Deus. Lá em 1 Pedro, né, capítulo 2, ele fala, Senhor Jesus, 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, diz assim: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Graças ao Senhor que Ele estendeu a sua mão para nós e hoje nós temos acesso a Deus por meio de sua misericórdia. Olha aí, hoje nós podemos crucificar com Deus o nosso velho homem e deixar de confiar na nossa própria capacidade. Isso, né, tem que soar como algo leve para a gente. Por quê? Nós não precisamos nos esforçar para cumprir com nossas forças a lei de Deus. Porque nós nunca conseguiríamos cumprir a lei de Deus por nossa própria capacidade. Mas Ele nos deu a bênção de cumprir somente a vontade dEle, só crendo em Sua palavra. A partir do momento que eu creio, que eu pratico o que Ele tem nos dito, o que acontece? A lei, ela por si só, ela já é praticada em nosso interior. O ponto 2 diz assim: com a morte do velho homem somos libertos. A cruz é uma libertação. Enquanto não nos desvencilharmos do velho homem no serviço ao Senhor, estaremos sempre querendo ajudar a Deus com nossa capacidade. Só é possível nos libertarmos tomando para nós a realidade da cruz de Cristo, vivendo na ressurreição em novidade de vida, totalmente livres do velho homem. Senhor Jesus, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 14, diz assim: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Olha aí, Paulo, que antes ele confiava tanto na sua própria capacidade, Deus agora, ele deu uma facilidade para Paulo.
era simplesmente confiar na palavra de Deus. E hoje nós temos essa oportunidade de confiar no que Ele está nos dizendo. Se a justiça viesse pela capacidade de praticar a lei, não seria necessário que Cristo viesse. Ou seja, se a gente conseguisse se justificar pelas nossas próprias ações, qual o sentido de Cristo ter vindo até a terra e morrido por nós? Nenhum. Então não existe mais como é que eu posso dizer, a necessidade de nós crermos, de nós confiarmos na nossa própria carne. Passou esse tempo e hoje chegou a era de confiarmos em Cristo. Na ponto 1 da quinta diz assim: já fomos libertos do velho homem com todas as suas ordenanças. Olha aí, no final diz assim: estamos na era da graça e dependemos do falar de Deus. Senhor Jesus, a partir do momento que nós vivemos confiando na palavra de Deus, é isso que acontece. Nós passamos a viver dependentes da palavra de Deus e já não somos mais que somos responsáveis de fazer a palavra de Deus ser expandida na terra. Mas o próprio Deus, Ele faz isso por meio de nós. Senhor Jesus, quando a igreja depende da palavra que Deus fala pelos apóstolos, há comunhão. Como hoje praticamos, Deus fala e nós temos comunhão na palavra de Deus. Temos equipes que produzem a imersão, o grito de guerra e que fazem a câmara de energização. Assim a igreja ganha asas e voa. O irmão na mensagem, ele até brincou, né? Ele fala que a gente tomou Red Bull, né? Tem o slogan de Red Bull, você toma Red Bull e o Red Bull te dá asas. E quando a gente passa a viver por meio de Cristo, Deus, Ele nos dá asas. E nós passamos a viver libertos. Quando Cristo, Ele falou lá em João, que nós vivemos do mundo, mas que nós não somos do mundo, é exatamente isso que Ele queria dizer. Que embora estejamos aqui, nós não estamos presos ao que o mundo nos impõe. Por meio da palavra, hoje nós temos liberdade de ter Cristo em nossa vida. Nós temos liberdade de pregar esse evangelho a outras pessoas. E o objetivo disso é dar asas também a outras pessoas. Lá em Colossenses capítulo 1, fala que Deus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós estamos no reino do Filho do amor do Senhor. Graças ao Senhor, hoje nós estamos libertos e podemos dizer todos os dias que temos Cristo em nosso interior. Graças a Deus, vivemos dias de grande alegria, pois temos o falar de Deus, sua presença e seu trono, onde está a árvore da vida e o fluir do rio da água da vida, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Olha aí, a alegria que hoje nós podemos ter na nossa vida. Para isso só basta uma coisa: anda na presença de Deus. Quando nós andarmos na presença de Deus, tudo isso que tinha lá na igreja também, lá em Atos capítulo 2, vai ter também na igreja em Angicos, vai ter também na igreja local, vai ter na igreja universal, mas para isso nós precisamos parar de confiar na nossa própria capacidade e confiar na palavra de Deus. Senhor Jesus, na sexta, diz assim, no ponto 3, não saiamos da graça. Estamos desfrutando da graça de Cristo e não vamos para outro evangelho. Os da circuncisão querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, o homem é justificado mediante a fé em Cristo Jesus e não por obras da lei. Pelas obras da lei, alguns são mais capazes que outros, mas pela fé, todos somos iguais. Senhor Jesus, essa palavra que nós recebemos no domingo, no sábado, na quinta-feira, nós precisamos ouvir pela fé. Nós precisamos ouvir essa palavra com fé. Não adianta simplesmente sentarmos na frente do computador, da televisão, onde quer que você assista, e ouvir aquela palavra simplesmente para cumprimento de tabela. Você precisa ouvir essa palavra com fé. E a partir do momento que você ouve essa palavra com fé, Deus, Ele aparece a você. E aí fica muito mais fácil de cumprir a obra do Senhor, porque não confiaremos mais na nossa força, mas confiaremos em Deus. Senhor Jesus, o homem recebe o Espírito pelo ouvir da fé na obra de Cristo na cruz. Todo o poder que Deus tem para executar a obra vem do Espírito. Nada do poder vem de nós. Nós não temos poder algum
para cumprir a vontade de Deus. Lá em Coríntios fala que nós não temos capacidade nem ao menos de pensar como se partisse de nós, né? Quanto mais fazer alguma coisa. Em contrapartida, lá em Efésios, fala que Deus ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Olha o poder que o Espírito tem. E quer saber de uma coisa? Esse Espírito está em nós. Cristo, né, ele falou que a obra que ele fez na terra, hoje nós daríamos cabo e continuaríamos cumprindo e faríamos ainda mais do que ele fez. Cristo era apenas um homem naquela terra. Hoje o Espírito está em milhares, né, talvez aí milhões de pessoas, e nós somos um dos responsáveis por trazer o Senhor de volta. Mas para isso precisamos atentar que o único poder está no Espírito. É a única forma de cumprirmos a vontade do Senhor. Deus disse a Abraão, esse ponto já li, né? O ponto 4. Quantas pessoas nas ruas sabem qual o sentido da vida? Nós hoje sabemos qual o sentido da vida. Lá em Efésios, né, como o irmão Pedro sempre fala, os adolescentes já sabem bastante, qual o objetivo de Deus, né? Fazer com que a vontade dele possa ser centralizada em Cristo, que tudo convirja para Cristo. E dessa forma o Senhor ele terá autoridade para voltar aqui nessa terra. Para isso precisamos confiar em sua palavra. Somente no Espírito há poder para cumprirmos a vontade do Senhor. Senhor Jesus, amém. 9h agora, vamos fazer agora pequenos grupos. Eu não sei se os adolescentes irão compartilhar ou não. Amém. Pronto, então vamos fazer pequenos grupos, a gente pode compartilhar da mensagem, da imersão também do sábado e sobre o encontro das CDAs. Amém?